Gostaríamos de te convidar para se conectar conosco através do nosso aplicativo. Se você chama a Igreja Casa Restaurada de lar e gostaria de semear no nosso ministério, considere doações, ofertas e dízimos através do app, transferência bancária ou em nossos cultos presenciais. Agradecemos a sua participação e aproveite o culto ao vivo. Boa noite, queridos. A paz do Senhor Jesus. Eu espero que você e a sua família estejam muito bem aí aonde você estiver assistindo essa mensagem, onde você irá assistir agora. Eu já convido você para que você, se ainda você não se inscreveu no nosso canal, no canal da Igreja Casa Restaurada, você se inscreva, já dá o seu like e também aproveita e compartilha com os seus contatos para que mais e mais pessoas possam ser alcançadas pela palavra de Deus. Amém? Nós estamos felizes, né? Nosso primeiro culto num templo novo e com um tempo novo em nome de Jesus. Nossos corações se alegram, né? Por termos tido esse primeiro culto no domingo passado. Foi uma bênção, né? E tenho certeza que Deus tem um novo tempo aí para você que faz parte desse ministério, para você aí que vai assistir essa mensagem agora. Eu creio que nós estamos entrando num novo tempo em nome de Jesus, um tempo de maravilhas do Senhor. Amém, queridos? Bem, eu antes de começar a palavra, eu queria orar com você. Então eu queria que você pedir que você abaixe sua cabeça e feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu declaro que não há outro Deus além de Ti. Ouve, ó Israel, só o Senhor é Deus. E eu te peço em nome de Jesus, vem com Teu poder, o poder da Tua palavra e o impacto do Teu Espírito sobre essa mensagem hoje, em nome de Jesus, e que essa palavra possa alcançar corações que sejam terras férteis, para que possam produzir frutos de paz, de crescimento, amadurecimento, de prosperidade e de unção. Eu te peço, Pai, que a Tua paz, que excede todo entendimento, esteja sobre a casa de todos, sobre todas as famílias que nos assistem agora, em nome de Jesus, Pai. Amém? Deus é muito bom, queridos. E o tema da mensagem de hoje é provados e aprovados. Provados e aprovados. Eu quero já convidar os irmãos que abram as suas Bíblias no livro do profeta Isaías, no capítulo 43. Isaías 43, nos versículos 1 e 2. Eu quero te dizer, irmãos, que eu sou apaixonado por esses versículos e eu vou explicar o porquê. E diz assim a palavra de Deus: Mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Amém, queridos? Glórias a Deus. Eu gosto muito desse texto, porque ele revela alguns pontos de uma realidade incontestável. No primeiro ponto, no primeiro versículo, Deus deixa bem claro que Ele nos criou, que Ele nos formou, que Ele nos ama, e Ele declara que nós somos propriedade dEle, né? E Ele diz para que a gente não tema, porque Ele nos resgatou. Quando Ele fala, ó Jacó, ó Israel, nós somos o Israel de Deus. Então Ele está falando comigo e está falando com você. Aleluias, glórias a Deus, né? Agora, no segundo ponto, muitas pessoas não querem compreender que, mesmo que Deus fale para nós, olha, vocês são propriedade minha, vocês são a menina dos meus olhos, eu formei vocês, eu te criei, vocês são meus, não temas porque eu te resgatei. Mas ele diz, logo em seguida no versículo 2, quando passares pelas águas, quando pelos rios ou pelo fogo, ele não está dizendo que se passares pelas águas, se passares pelos rios ou se passares pelo fogo. Ele diz quando. Então Deus, ao mesmo tempo que diz, olha, vocês são meus, eu amo vocês são propriedade exclusiva minha, porém vocês passarão por provas. E muitos de nós às vezes não compreendemos, muitos que estão na igreja acham que por serem filhos de Deus, por estarem na igreja, por servirem a um Deus poderoso, o Criador dos céus e da terra, acham que a vida vai ser um mar de rosas. A gente acha que a gente não merece ou que a gente não tem que passar por nada, mas não é bem assim, queridos. Jesus já disse,
que nós passaríamos por aflições. Neste mundo passareis por aflições, mas tenham bom ânimo, pois eu venci o mundo. Então, queridos, eu quero te dizer que em tudo há um propósito de Deus, mas ao mesmo tempo que Ele diz que nós passaremos por algumas provas, Ele diz para que a gente não tema. Ele diz que a gente vai passar pelas águas, não acontecerá nada, pelos rios nós não nos afogaremos, e pelo fogo Ele não nos deixará que o fogo nos queime. Então nós temos que confiar no Senhor. Amém, queridos? Eu quero te dizer que essa é uma palavra simples, mas se essa palavra entrar no seu coração, isso pode mudar a sua história hoje. Eu quero profetizar em nome de Jesus na sua vida, que mesmo que você passe por circunstâncias diversas, mesmo que quando você passar por provações, você não vai mais ficar perguntando o porquê, não vai mais ficar questionando a Deus o porquê dessa situação, mas você vai glorificar o nome do Senhor, independente das circunstâncias, porque em tudo, queridos, repete comigo, em tudo há um propósito para que o nome do Senhor seja glorificado na minha vida, na sua vida e através das nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, queridos? Eu posso escutar aí um glória a Deus? Eu queria pegar um exemplo clássico, que é muito conhecido, que é a passagem, a jornada do povo israelita pelo deserto. Muitos pesquisadores, historiadores, dizem que aqueles 40 anos que os israelitas ficaram no deserto até chegar à Terra Prometida, desde a saída do Egito até Canaã, esses 40 anos deveriam durar, alguns falam que deveriam durar 11 dias, outros 20 dias, 40 dias, não importa. O tempo que eles deveriam ficar no deserto, o tempo da sua jornada, o tempo aos olhos humanos, eram de dias e não de anos realmente. Mas o tempo de Deus, os planos de Deus são diferentes dos nossos. Então Deus tinha um propósito com aquele povo e a gente vai entender o porquê. Veja, os israelitas passaram 40 anos como escravos na terra do Egito. Desde a morte de José, 400 anos se passaram e eles ficaram escravos lá. Veja, geração após geração, eles servindo ao faraó, servindo ao povo do Egito como escravos, carregando pedras, fazendo trabalhos de escravo e recebendo em troca a moradia e alimentação. Como ficaram os corações daqueles homens, daquelas mulheres, daquelas crianças, através de geração a geração? Com certeza, queridos, muitos deles se aculturaram com a cultura do Egito. Muitos deles esqueceram do Deus de Israel. Muitos deles não conheceram o Deus de Israel, apesar de Deus deixar nos seus mandamentos que a palavra dele, que os seus mandamentos deveriam ser passados de pais para filhos. Muitas famílias com certeza fizeram isso, mas outros se aculturaram ao Egito. Então Deus queria começar uma nova história com o seu povo escolhido. E Ele queria começar uma nova história num novo lugar, na terra que Deus prometeu a Abraão, Canaã, a terra que mana leite e mel. Só que Deus não poderia deixar que começasse uma nova história com aquele povo, do mesmo jeito que eles saíram do Egito. Porque veja, eles não estavam só no Egito, mas o Egito também estava dentro deles. A cultura, adoração a outros deuses, comidas, tudo. Eles já estavam vivendo aquilo já há muitos anos, né? E Deus precisava de uma estratégia, de um plano, para que ele se desse a conhecer aquele povo, para que aquele povo soubesse quem eles eram e quem era o Deus de Israel sobre a vida deles. Então, nesse novo começo, Deus permitiu que eles tivessem uma jornada durante 40 anos no deserto. E nós conhecemos a história, sabemos que Deus ali, naqueles 40 anos, Deus fez milagres maravilhosos na vida daquele povo. Então Deus já começou abrindo o Mar Vermelho, Deus alimentou aquele povo com maná que caía do céu, quando aquele povo tinha sede, água jorrava da rocha, Deus não deixou que as suas sandálias envelhecessem, que os seus pés inchassem, Deus não deixou nada de mal acontecer àquele povo, Deus os guiou
Durante o dia uma coluna de nuvem e durante a noite uma coluna de fogo. Deus fez milagres maravilhosos. Eu quero abrir um parênteses aqui, que esses dias eu estava vendo um vídeo da Record, né, da novela, e justamente na passagem, né, então eu vi um vídeo, estava no YouTube esse vídeo, né, achei muito interessante. Então ali estavam em cima de uma planície, estavam ali Arão e Moisés, né, e atrás dele, aqueles milhões de pessoas, né, aproximadamente 3 milhões de pessoas ali, né, seguindo Moisés e Arão, e eles se encontram em frente a uma planície e olham ali para baixo e vê aquele vale, né, e um olha para o outro e fala assim, bom, para onde iremos agora? E eles começam a orar a Deus, né, e dizem, Senhor, para que lado nós vamos aqui, né? E daqui a pouco começa... Irmãos, é tremenda essa cena, porque isso está na Bíblia, né? E aí, daqui a pouco as nuvens começam a se formar e começam a criar tipo de um redemoinho. Eu não sei se vocês já viram algum filme, né? Teve até um filme chamado Tornado, né? Como os tornados se formam, né? Acontece isso muito no interior dos Estados Unidos. E as nuvens começam a formar assim, começam a criar um redemoinho, né? E assim aparece naquela cena, as nuvens começam a girar assim, começam a formar aquele redemoinho, e aquele redemoinho sai, né, de nuvem, ele sai do céu tocando até o solo. E através daquela coluna de nuvem, o Deus começa a guiar aquele povo. Mas o interessante, que eu achei muito interessante, foi que ali o povo, quando vê aquela formação, aquele milagre, né? E aí muitos começam assim, olha que tremendo, é um milagre. Outros falam assim, olha que é isso. E uma mulher fala para o seu marido, este é o poder de Deus, né? E logo em seguida aparece um cara falando para o outro assim, olha só, né? Nós já estamos comendo mal, estamos passando sede, meu dia já começou mal, só me faltava essa, agora está vindo uma tempestade de areia aí. Aqueles que falam assim, ó vida, ó azar, né? E eu queria, né, perguntar para você, quem seria você nessa cena? Aquele que está vendo o poder de Deus ou aquele que está enxergando uma tempestade de areia, né? Diante de um deserto, diante de uma prova, você testemunha, dá bom testemunho e glorifica a Deus ou você fica murmurando? Eu quero te falar algo nessa noite, meu querido, meu irmão. Se você está passando por um deserto, por uma prova, você comece a glorificar a Deus, porque é no deserto que você vai viver os maiores milagres da sua vida, em nome de Jesus. É no deserto, queridos, que Deus faz os maiores milagres nas nossas vidas. Eu estou te falando por experiência própria, viu, queridos? Queria que você fosse na sua Bíblia, abre a sua Bíblia no livro de Deuteronômio, no capítulo 8, no versículo 1. Deuteronômio 8, versículo 1. Aqui Deus, através da sua palavra, ele explica o porquê desses 40 anos no deserto. Livro de Deuteronômio, capítulo 8, versículo 1, do versículo 1 ao 5. E diz assim, cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Recordar-te-á de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Sabe, pois, no teu coração, que como um homem disciplina seu filho, assim te disciplina o Senhor, teu Deus. Amém, queridos? Até aí. Aqui na palavra de Deus, ele deixa bem claro o objetivo do povo ter ficado 40 anos no deserto. Ele diz para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os mandamentos. Veja, meu irmão, minha irmã, se você acha que Deus, ele não sabe o que passa no teu coração, não é que Deus, ele queria saber onde estava o teu coração, Deus queria, não é que Deus queria saber aonde estava o coração daqueles israelitas. Deus sabia onde estava o coração, mas ele queria que aqueles israelitas soubessem aonde estava o coração deles. Assim é conosco também.
Quando nós passamos por provas, Deus permite muitas provas para que nós saibamos onde está o nosso coração. Muitas vezes, passando por algumas circunstâncias, porque veja, queridos, quando tudo está andando bem, nós glorificamos a Deus. Senhor, obrigado por tudo, obrigado por essas bênçãos, obrigado por esse dia, nós estamos com saúde, minha família está bem, minhas finanças estão bem, e nós damos glórias a Deus. Mas quando algo vem, alguma adversidade, nós temos que estar glorificando a Deus da mesma forma, porque em tudo há um propósito. Então, muitas vezes, nós temos que parar e pensar, o que eu estou fazendo diante dessa adversidade? Meu coração está cheio de fé, eu estou dando glórias a Deus, ou eu estou me desviando da fé, o medo está tomando conta de mim, né? Porque o medo é o oposto de fé, o medo é a falta de fé. Eu estou murmurando, eu não estou glorificando a Deus, dando bom testemunho. Então, isso é importante para que nós saibamos onde está o nosso coração. E se preciso for, que a gente faça as correções necessárias, que a gente se aprume, que a gente volte para o prumo, para o centro da vontade do Senhor. Amém? Deus sabe onde estão os nossos corações, né? Olha que tremendo que Deus fala, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca de Deus viverá. Não só do maná que ele alimentava o povo, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, né? Nunca se envelheceu a tua veste, nem se inchou o teu pé nesses 40 anos. Ou seja, aquilo que Deus falou em Isaías, passarás pelas águas, pelos rios e pelo fogo, mas eu serei contigo. E aí ele finaliza nesse versículo 5, falando sobre a disciplina, né? Que assim como o homem disciplina seu filho, assim te disciplina o Senhor, teu Deus, né? E a disciplina do Senhor não é para que a gente esmoreça, mas é para que a gente alinhe a nossa vontade com a vontade de Deus. Veja, queridos, muitas vezes, assim também como foi essa passagem do povo pelo deserto, esses 40 anos, muitas vezes as nossas provas são como jornadas, né? Que a gente vive durante um certo tempo para ir de um ponto até outro ponto. Mas eu te garanto, meu irmão, que se você tiver fé, se você confiar no Senhor, você vai chegar nesse ponto, depois dessa aprovação, muito melhor, mais amadurecido, com mais fé, com mais esperança do que quando você iniciou. Se a gente depositar nossa confiança e esperança no Senhor, será assim. Pois assim diz a palavra de Deus, bendito é aquele que espera e confia no Senhor. Amém? Você quer ser bem-sucedido? Espere e confie no Senhor de todo o teu coração. Deus te fará prosperar em nome de Jesus. Eu quero agora ir para um outro texto que também é muito conhecido, mas a palavra de Deus, ela se renova, ela não volta vazia, né? E esse texto está no livro de Daniel, no capítulo 3, e conta a história de Sadraque, Mesaque e Abednego. Eu não vou, a gente não vai ler o texto inteiro, vamos fazer aqui um pequeno resumo, né? Nós conhecemos a história. Israel estava no exílio na Babilônia, quem reinava na Babilônia era o rei Nabucodonosor, e em um certo tempo ele mandou fazer uma imagem, construir uma imagem de ouro de aproximadamente 27 metros de altura, e ele decretou para todo o povo que quando os músicos iniciassem, quando eles começassem a tocar a música, todos, sem exceção, deveriam se prostrar em direção àquela imagem e adorar aquela imagem, né? E quem não fizesse isso seria lançado na fornalha de fogo ardente. Alguns homens chegaram ao rei e disseram para ele que havia alguns homens judeus que quando iniciavam a música, eles não se prostravam e não adoravam aquela imagem, né? Então o rei se enfurece e manda chamar aqueles homens até a presença dele. E assim nós vamos até o livro de Daniel, no capítulo 3, no versículo 14, e diz assim: falou Nabucodonosor e lhes disse, é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Então ele interpela aqueles 3 homens, que eram homens fiéis a Deus, que sabiam ao Deus que eles serviam, e ele dá mais uma chance para aqueles homens. Ele diz para eles, olha, eu vou dar mais uma chance para vocês, eu vou fazer a música tocar de novo,
E quando começar a música, vocês se prostram e adoram imagens, senão vocês vão para a fornalha. Mas eles responderam para o rei que eles não iriam se prostrar a outros deuses, né? Eles sabiam ao Deus que eles serviam, ao Deus poderoso de Israel. E eles falaram para o rei: olha, rei, eu não vou me prostrar, nós não nos prostraremos a outros deuses que não sejam nosso Deus. E se ele quiser, ele nos livrará. E se não quiser, nós continuaremos adorando ao nosso Deus. Ou seja, eles eram homens fiéis. E o rei Nabucodonosor se enfurece, né? Ele manda aumentar a chama da fornalha 7 vezes mais. E tanto é que os homens que aumentaram o fogo daquela fornalha, eles foram queimados, só de tão forte que estava, né? E aí a gente conhece a história, eles foram para a fornalha, os 3, só que aí quando o rei achou que eles haviam sido incinerados, eles entraram atados, né? Eles estavam amarrados, aqueles 3, Sadraque, Mesaque e Abednego, e de repente o rei olha para a fornalha e ele vê 4 homens passeando dentro da fornalha, né? Nosso Deus é maravilhoso, né, irmãos? E diz assim, a gente pulando para o versículo 25, diz assim, no livro de Daniel, capítulo 3, versículo 25. Tornou ele e disse, o rei, né? Eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam... Desculpa, vamos para o versículo 24. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Tornou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano, e o aspecto do 4º homem é semelhante a um filho dos deuses. Então o rei determinou que os 3 saíssem da fornalha, e todos os que estavam ali em volta do rei viram que o fogo não teve poder algum sobre aqueles homens. Não tiveram cabelo queimado e nem com cheiro de fumaça eles saíram da fornalha, né? Então o nome do Senhor foi glorificado e exaltado. E a Bíblia diz que o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego. Aleluias, glórias a Deus, né? Isso é uma passagem tremenda, né, irmãos? E daqui a gente pode tirar algumas lições para as nossas vidas, né? Primeiro é o seguinte: aquela música já havia tocado algumas vezes, aqueles homens não haviam se prostrado, mas o rei queria dar uma segunda chance para que eles se desviassem dos caminhos do Senhor, para que eles adorassem a outros deuses. Satanás sempre vai fazer assim com as nossas vidas, ele vai querer sempre dar uma segunda chance. Mesmo que a gente seja fiel a Deus, ele vai querer nos tentar para que a gente perca a nossa fé, para que a gente não confie no Senhor. Ele vai ficar colocando minhocas nas nossas cabeças, dizendo que Deus não vai nos livrar, dizendo que aquela situação vai fazer a gente se abalar, que nós vamos perecer com aquilo. Mas eu quero voltar para Isaías 43. Deus diz assim para nós hoje: ó Israel, ó Jacó, não temas, porque eu te resgatei. Você é propriedade minha, tu és meu. Irmãos, confie no Senhor, confie na sua palavra. Deus não vai deixar que nada nos abale. É só esperar e confiar no Senhor. Amém, queridos? A seguir, a Bíblia não diz que Deus apagou aquele fogo da fornalha. A Bíblia diz que aquele fogo não teve poder para queimar aqueles homens. Então, trazendo isso para as nossas vidas, diante de uma situação adversa, por pior que ela possa parecer aos nossos olhos, Deus não vai fazer em um passe de mágica que aquela situação desapareça da nossa frente. O que Deus vai fazer é que Ele vai tirar o poder daquela situação de nos abalar. Ou seja, assim como Ele fez com aqueles homens, Ele não deixou que a violência, que o poder do fogo tocasse naqueles homens. Assim será conosco. O poder de uma situação não vai nos abalar. Deus não vai deixar nos tocar, não vai nos deixar perecer diante de uma situação. É só esperar e confiar no Senhor. Porque, irmãos, o nosso Deus é maravilhoso, Ele é um Deus do impossível, Deus dos milagres. E assim como Ele disse
que nós passaríamos pelos rios, pelas águas e pelo fogo, e nós não pereceríamos. Assim será todos os dias das nossas vidas. Amém, queridos? Basta crer no Senhor. Você crê no Senhor? Então fique em paz, fique tranquilo, porque Deus não vai deixar que você pereça diante de qualquer situação, por pior que ela possa parecer. Deus não prova ninguém para que seja reprovado. Deus prova para te aprovar, meu irmão. Ele permite provações para que a gente cresça, para que a gente tenha experiências, para que essas experiências produzam perseverança, para que produzam esperança, para que a gente saia mais fortalecidos, para que a gente cresça e amadureça e a gente possa dar testemunho do que Deus tem feito e fará nas nossas vidas em nome de Jesus. Amém, queridos? Eu quero te dizer que, por experiência própria, eu e minha família já passamos por algumas jornadas no deserto. E a última delas durou alguns anos. E eu quero dividir com vocês que não foi fácil. Eu não vou aliviar dizendo que foi fácil. Mas eu sei como eu entrei nesse deserto e o que Deus transformou no meu caráter, na minha vida, na minha mentalidade, no meu modo de agir, nos meus hábitos. Eu sei como eu entrei e eu sei como eu saí. E eu dou glórias a Deus hoje por tudo que Deus me permitiu passar. Porque eu quero te falar algo, grava isso no teu coração. O fogo de Deus, ele não queima, ele purifica. Então, meus irmãos, para que Deus possa limpar das nossas vidas, do nosso caráter, dos nossos corações, das nossas mentes, toda a palha, tudo aquilo que não presta, toda a escória, toda a madeira, tudo aquilo que não é precioso perante os olhos de Deus, é necessário passar por algumas provas. O ouro só é purificado pelo fogo, mas o fogo de Deus não queima, ele purifica em nome de Jesus. Amém, queridos? Eu espero que essa palavra possa ter entrado no teu coração, eu espero que possa produzir frutos no teu coração, frutos de amadurecimento, de esperança, de fé, e que você tenha experiências maravilhosas com o Senhor em nome de Jesus. Eu quero orar por você agora. Eu peço aos irmãos que curvem suas cabeças, que fechem os seus olhos, que vocês me permitirem, eu vou orar por vocês em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu coloco cada irmão, cada irmã, cada pessoa que está assistindo essa mensagem agora, Pai. E eu te peço em nome de Jesus, fortalece a fé de cada um, Senhor. Vem com a tua providência, vem com a tua provisão, vem com a tua paz, com esperança, Senhor, em nome de Jesus, que cada um possa sair fortalecido nessa noite, Pai. Que todos possam entender, Pai, que há um Deus soberano, que não deixa, Pai, nenhuma folha de uma árvore cair sem o seu consentimento. E assim como o Senhor diz para Israel, o Senhor diz para nós nessa noite, não temas, porque eu te resgatei, você é propriedade minha, exclusiva, não temas em nada, porque independente da situação que você passa, eu estou contigo e você não será prejudicado, nem abalado, nem perecerá, porque eu estendo a minha destra sobre você nessa noite, sobre a tua vida, e nada vai te abalar. Em nome de Jesus, Senhor, que a paz que excede todo entendimento possa reinar no coração, na vida, nas casas de cada um que assiste essa mensagem nessa noite. Eu te peço isso, Pai, em nome de Jesus, pelo nome poderoso de Jesus, Senhor, que cada um possa ter o seu coração guardado, a sua fé dirigida para o Senhor, para o alto, em nome de Jesus. Amém, queridos? Eu espero que você tenha uma noite de sono abençoada, que o Espírito Santo possa te dar sonhos proféticos nessa noite e que se algo estava te abalando, se algo estava tirando a tua paz, não deixe mais, queridos. Põe o teu foco, põe os teus olhos no Senhor e não no problema. Deus é muito maior do que qualquer problema, qualquer prova, qualquer situação que você possa estar passando em nome de Jesus. E em nome de Jesus, nos veremos no próximo domingo. Eu espero a tua presença lá, na rua Nabuco de Araújo, 303. O nosso templo está lindo e só você indo lá, se você não for ainda, vai conhecer, vai participar do culto presencial, porque vai ser uma bênção em nome de Jesus. E o mais importante, você vai sentir a presença de Deus. Que Deus te abençoe, que você tenha uma noite de sono maravilhosa na presença do Senhor, em nome de Jesus.
Amém. Participe conosco do Louvor Financeiro. Para depósitos bancários, acesse a conta corrente disponível em sua tela ou o QR Code. Para transferências Pix, acesse oferta@casarestaurada.org. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. 2 Coríntios 9:7. Agradecemos sua participação e que Deus te abençoe. Ficamos felizes com a sua participação. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se no nosso canal para não perder nenhum conteúdo e que Deus te abençoe. Nos vemos na próxima.